O que será que vai acontecer em 2026, em 2027? Shutdown, risco Brasil, taxa de juro Brasil americano. Tem um convidado hoje especial que sabe falar disso e fala disso já há décadas, inclusive sobre o Brasil vai acabar, o Brasil não vai acabar. Vamos perguntar para ele, que é um especialista nisso. E antes de começar esse podcast especial, gostaria de lembrar que ele é um oferecimento da Comunidade Mira, a minha plataforma, a plataforma mais completa do mercado, onde você tem relatório de análise, carteira de ações, fundos imobiliários, cripto, mercado americano, trade com opções, cursos, plataforma de controle de investimentos, de controle de finanças pessoais. Nada é melhor e mais completo e mais barato. E além de ser mais barato, ainda tem um desconto para você com o cupom FAMIRA, o link está aqui embaixo. Entra e faça parte dessa comunidade que já tem milhares e milhares e milhares de pessoas e cada dia fica melhor. Então não fica de fora, pare de perder tempo e dinheiro. O link está aqui embaixo, faça parte da comunidade. E eu tenho o prazer inenarrável de ter aqui comigo, de forma virtual, porque ele está digamos que no início de um ano sabático, vamos falar sobre isso também, meu querido amigo Felipe Miranda, que agora é ex-Empíricos, não é isso, Felipe? É isso aí, professor Mira, um prazerzaço estar aqui, te acompanho há muito tempo, admiro muito o seu trabalho, e ainda mais com essa sincronicidade aí com essa sua camisa, sabe que a senha do Wi-Fi da minha casa é Família também, né? Eu sou Miranda, então a família aqui também, para todo lado que você olha, é família. Então, um alinhamento dos astros aqui, junguianos, para empurrar o nosso papo. A família é o nome que os alunos, que já passaram de 60 mil alunos, eles se auto-intitularam Família, né? É um acrônimo de família com Mira, e aí virou Família e tamo aí. Então, se você quiser roubar a internet da casa do Felipe Miranda, você já sabe qual é a senha da internet da casa dele. Só tem que descobrir onde ele mora. Eu não sei, nem quero saber, cada um na sua casa. Mas, Felipe, você agora meio que está num ano sabático, né? Saiu da Empíricos. Conta pra gente como é que isso aconteceu. Eu acompanhei um pouco essa trajetória. Eu lembro que eu te entrevistei quase 5 anos atrás, tinha feito deal com o BTG, e agora? Como é que isso chegou até aqui, o legado que ficou disso aí, e o que você está pensando em fazer daqui para frente? Assim, queria ter uma história um pouco mais, assim, de aventura, né, mais Tarantino para contar, assim, da minha saída, mas foi uma coisa muito, acho que até natural, né, a gente vendeu a Empíricos para o BTG, depois aí de 13 anos de história, e tinha um período determinado para metas e earnouts, né, que você vai atingindo determinadas metas e vai recebendo proporcionalmente a essas metas. Esse período dele se encerrava em dezembro do ano passado, então era natural, depois do período que a gente tinha ali, não queria dizer, eu quero tomar um pouco de cuidado para não parecer que assim, acabava isso e era o período que se encerrava o deal, não, mas tinha um certo marco temporal, né, de você chegar aqui e reavaliar um pouco se faria sentido continuar, ou se faria sentido começar uma nova jornada, com muito respeito, muita humildade, gratidão por tudo que a Empíricos representou na minha vida, e ao BTG também, que comprou a empresa e com todos os méritos e nos apoiou o tempo todo. Mas eu entendi que, assim, olha, eu acho que o meu ciclo como executivo, né, embora fosse sócio do banco também, mas no final, quando você é um sócio muito pequeno, principalmente na estrutura que tem uma pessoa tipo Esteves, né, você você não é de fato, não me sentia de fato como sócio, mas sim como um executivo, meio funcionário. E depois de ter vendido a sua empresa, ter feito uma companhia do zero, né, e a Empíricos tomou uma proporção que a gente não imaginava também, 450 mil assinantes, um jeito próprio nosso, você fazer essa trajetória de empreender e depois virar executivo, eu acho muito difícil, né, você... aquele cara que vai tirar a carteira de motorista já cheio de vícios, né? Ele chega lá, ele sabe dirigir, mas ele toma pau na prova, né? Porque ele pôs o cinto antes de ajeitar o espelho e não o contrário. O instrutor exigia que fosse o contrário. Então, assim, cada lugar tem o seu jeito de ser, né? E obviamente que o BTG não se adaptaria a mim. Seria eu que teria que me adaptar ao BTG, não que não tenha me adaptado, mas entendi que era um momento de sair, observar a floresta de fora, me dar esses 6 meses aí de garden leave
e ver o que eu vou fazer da minha vida. E nem quis pensar ainda, enquanto eu estava lá dentro, sobre o que fazer da minha vida nesse pós-mortem, né? Porque eu acho que seria importante, depois de 16 anos, sair do trade, né? Não dá para você estar lá muito dentro da floresta e você tá tendo que. É como se você estivesse no primeiro casamento e você já tem que definir qual é o seu segundo, né? Pô, sai o primeiro, né? Vê o mundo aí fora e tal, e aí você casa de novo. Eu acho que eu tenho essa possibilidade e essa obrigatoriedade, né, de não fazer nada por 6 meses e decidi meio respirar, sabe? Acho que, obviamente, tenho, assim, uma trajetória com comunicação com pessoa física, ideias de investimento, que eu acho que qualquer caminhada passa por aí. Acho o mercado de small e mid caps no Brasil muito subaproveitado. Acho o mercado de alternativos no Brasil para o varejo muito mal aproveitado. E acho também que deveria haver espaço por algum modelo de consultoria, né? Como é feito no Wealth Management, usando muita inteligência artificial, descer o que é feito no Wealth Management para fazer para o varejo. Essas são as ideias, assim, meio fluidas ainda, pouco estruturadas, né? Quase no Vou te âmbito do falar que isso aí PNP. já existe. Já existe, se chama Comunidade Mira. Que IA que ótimo, faz para o varejo, o que faz no Elf, depois eu te mostro. que legal, que ótimo. Então talvez você tenha um concorrente aí. É. Não, só somando. Vamos somar. Todo mundo tá aí para somar. Aí eu achei que era um ano sabático, vão ser 6 meses. No São final, 6 meses. 4, né? Porque já passaram 2. Já passou um. Eu saí em 19 de janeiro. Ah, foi final de janeiro? Formalmente, eu saí, assim, parei de ir no escritório dia 19 de janeiro, mas formalmente o meu contrato se encerrou em 31 de janeiro. Então, vai completar um mês do ponto de vista formal aí em fevereiro, final de fevereiro. Então, 5 meses, né? Achei que era um ano sabático, não vai dar nem para descansar, pô. Mas não É assim, sou do quem tem filho descanso, cara. pequeno, quem tem pais com idade um pouco mais avançada, a gente não tem muito tempo para descansar, né? Que é mais ou menos o seu caso, o meu e o seu, né? Exatamente assim. Quando você lida com o mercado financeiro, mesmo você trabalha 24 horas, né, cara? É um negócio de muita intensidade, principalmente uma intensidade intelectual. Você tá tomando banho e você tá pensando, né? O que é o trabalho de um gestor de investimento? É pensar e tomar as decisões corretas, se informar, ter um instrumental analítico adequado e tomar decisão, né? Então quando você está dirigindo, você está pensando, e é insuportável às vezes, né? Você vai dormir e a sua cabeça está pensando. E não é porque você quer, os pensamentos intrusivos eles chegam até você, né? Ah, vou dormir e vou dar só uma olhada nas bolsas da Ásia. Já ferrou, aqui já te contaminou, já tá caindo 2. Aí já, putz, o ouro caiu, não sei aí. E essa é a minha natureza, né? Então eu não deixei de acompanhar, até porque eu tenho, assim, com a venda da Empíricos a gente fez alguma liquidez, então eu tenho meu patrimônio para olhar, igual o patrimônio está em ações também, então é um processo de muita intensidade. Então, claro, não estou pé na tábua igual eu estava no BTG, né? Que ali é uma intensidade de trabalho, uma cultura e ética do trabalho muito intensas, que eu acho que explica a parte do sucesso do banco, mas continuo super ativo, estudando, fazendo investimentos, comprando ação, movimentando meu portfólio também com bastante dedicação e intensidade. E você falou uma coisa que eu acho que é muito importante para a audiência. Quando a gente acaba acumulando um patrimônio, a gestão do patrimônio ela é mais importante. E as pessoas até me perguntam, que medida é essa? Eu falo assim, se o teu patrimônio ele é 100 vezes o seu aporte, o teu aporte é 1% do teu patrimônio, a gestão é mais importante. Por quê? Porque a bolsa dá uma rebolada, cai 1, 2% num dia, é normal. Então o dinheiro que você coloca já não faz diferença. E aí a tua diligência na gestão do patrimônio, ela acaba sendo mais importante. Então fica uma dica para quem, pelo menos eu enxergo assim, se teu aporte é 1% ou menos do teu patrimônio, a gestão dele é mais importante, inclusive quando o pessoal fica perguntando de previdência. Mas eu tô eu trabalhei no Banco do Brasil e era assim, eu colocava, o banco colocava igual. É a melhor coisa do mundo. Depende. Quando você chega num volume grande e o plano de previdência faz uma besteira, vide Petros, Postales e esses todos que a gente já viu,
não adiantou nada a empresa botar um monte de dinheiro porque teu patrimônio foi pro buraco. A gestão do patrimônio é mais importante. E eu acho que é justamente isso que você falou, né? Agora você precisa se preocupar com o seu patrimônio, com a gestão dele, porque por mais que você trabalhe e coloque dinheiro, não vai fazer cócegas no patrimônio que fruto do seu trabalho, você conquistou, né? E esse é até um dilema meio do que fazer. Você falou num ponto assim, tem uma implicação de você, onde você aloca seu tempo, né? Mas tem uma explicação de assim, eu vou arrumar um emprego agora, vou virar analista, sei lá, do Banco do Brasil, do Bradesco, do Itaú. Assim, cara, é só para dar satisfação que eu trabalho em algum lugar, porque eu não sei também, a situação ela é boa e ruim, né? Porque assim, beleza, que bom que você tem um patrimônio, mas assim, um dia, como você falou, hoje comprei um monte de Cosan, sexta-feira, a Cosan tá subindo 4. O dinheiro que eu tô ganhando em Cosan é 6 meses que eu trabalhava no BTG, em 3 dias. Então, assim, cara, não sei se vale a pena voltar a trabalhar também, porque a alocação de tempo para o incremento de patrimônio, é claro que o trabalho tem outras funções, né? De um preenchimento existencial, se sentir útil, pertencimento. Aí podemos abrir várias lacunas, né? Mas do ponto de vista financeiro, é um desafio também, porque é isso, assim, pô, você vai se matar de trabalhar no. Isso foi um pouco também no negócio do BTG, né? Assim, caramba, eu vou me matar aqui, porque o Esteve se mata, você tem que se matar também, senão você tá fora do jogo, né? O presidente já dá o exemplo. Trabalha final de semana. Aí você, pô, não, eu que não sou o presidente, não vou O cara tem trabalhar. 50 bi, entra às 8, sai às 8, né? E você vai. Não, é pé na tábua também. Só que, pô, pé na tábua, para você ganhar X, sendo que o seu patrimônio é algumas vezes X, será que vale a pena, né? Então é realmente assim, acho que essa é uma ponderação super válida de qual é a alocação correta do seu tempo, né? Será que não vale a pena se eu me dedicar mais ao meu trabalho e ganhar 3 pontos percentuais a mais de rendimento? Será que isso não compensa o que eu trabalharia no BTG, né? Tem termos de horas e tal. Então talvez essa ponderação é super importante e é difícil, né? Também de você ter. Assim, eu criei uma métrica para isso, para mais ou menos isso, né? Porque eu acho que você tem que atingir a independência financeira, correr atrás, por quê? Porque você vai alocar o seu tempo naquilo que lhe dá mais prazer. E aí, dentro da comunidade, eu criei o independenciômetro, que é o nível de independência financeira. E aí eu sempre falei para os alunos, há mais de 10 anos, eu falo assim, se você já tem metade através de dividendos, você paga metade do seu custo, significa que você podia trabalhar só metade do tempo, né? A não ser que você ame muito o que você faz, tá? O pessoal da medicina geralmente é apaixonado pelo que faz, outras profissões também. Mas, não, eu quero trabalhar 12 horas por dia, não 8, 12. Beleza, mas se você tem um patrimônio suficiente, de repente, você não precisa trabalhar tanto tempo, né? E aí é justamente isso. O patrimônio que você tem, você não precisa trabalhar tempo nenhum para os outros. Mais ou menos isso mesmo, sim. É mais ou menos isso. Só que aí cai nessa também, né? Bom, mas, pô, também construir determinados ativos com as pessoas, acho que tem coisas legais para fazer, tem oportunidades, nichos e tal, pô, jogar isso fora também. Então, mas é uma ponderação que não tem certo ou errado, né? São escolhas que você acaba fazendo sempre com muita incerteza, né? Porque também, se a bolsa sobe pra caramba, aí pra que trabalhou, né? Podia ter caído, né? Você não sabe. Quando você tomou a decisão, né? Você não sabia, né? Se ia subir ou cair. Você falou da bolsa subir, duas coisas que eu queria falar sobre isso, que eu queria te perguntar sobre isso. Uma, que é essa questão de vai cair ou vai subir, que eu ouvi uma vez você falando com muita propriedade sobre o Bitcoin. Que o Bitcoin foi o ativo que mais subiu. Tá bom, mas você ia conseguir apostar e ter essa capacidade de análise há 10 anos atrás? Porque não adianta chegar agora e, caramba. Não, cara, você falou uma coisa que, assim, a minha maior briga, e eu já discuti isso com pessoas, assim, com banqueiros, inclusive, que falam assim, agora é uma discussão filosófica, essa história, cara, mas no final do dia, que assim, você não pode julgar uma decisão ou um investimento que você fez no passado com as informações que você tem hoje. Né? Porque assim, e as pessoas fazem isso, porque elas julgam pelo resultado. Assim, como o Bitcoin foi bom, ou agora, como a bolsa foi boa. Então sua decisão de comprar a bolsa foi boa, ou foi ruim que você vendeu. Você não sabia, né? Você não pode julgar pelo resultado, mas pela qualidade da análise, pela distribuição de probabilidade que estava na frente. Porque o cara que vendeu a casa dele em 2009 e comprou o Bitcoin,
e hoje ele tem dinheiro para comprar 1 milhão de casas, esse cara não acertou. Esse cara foi louco. Ele é louco. Então, assim, se você subiu num avião com 90% de chance de cair e o avião chegou do outro lado, você não tomou a decisão certa. Né? Isso o mindset de avaliação de resultado, por resultado, ele está completamente errado em qualquer coisa que você fizer na sua vida. Né? Eu saí bêbado do restaurante, dirigi super loucamente, super rápido, cheguei em casa são, ó como eu sou. Não, cara, você é um idiota. Tipo, você poderia ter batido, você não bateu, mas você correu um risco tremendo. Né? Se você repetir isso 10 vezes, provavelmente você vai bater. Índice Sharpe. É o risco, é o retorno ponderado pelo risco. Não é o melhor, não é o maior retorno. E a sua ideia é correta, mas nem o Sharpe captura muitas vezes, porque Sim. o Sharpe se baseia na volatilidade. Às vezes você não teve volatilidade, mas mesmo assim o risco. Às vezes você comprou um fundo de crédito, você estava lá no CDB do Master e você saiu antes da hora. Nossa, como foi bom, né? Cara, poderia ter tido a intervenção antes, né? Então, e qual foi a volatilidade do CDB? Zero, né? Então o Sharpe do CDB do Master seria ótimo, mas na verdade, de repente, poderia. Se o Banco Central tivesse demorado mais tempo para pagar, a UFGC demora 1 ano para pagar. Tá bom, eu tive o capital aí retornado. Tudo bem, mas você perdeu o juro desse tempo todo, né? O que era para ser 130 do CDI foi 80 do CDI, foi ruim, né? Então, a ideia do Sharpe é correta, mas como volatilidade não necessariamente é risco, né? Nem o Sharpe captura muito bem essa ideia. Então, no final, você tentar metrificar. O Howard Marks fala muito isso, né? O risco, ele é complicado, é diferente do retorno. Porque o retorno é um retorno, você viu, ele é mensurável, né? Agora, o risco não. Você nunca sabe o risco que você correu. Nem a posteriori. Isso é que é mais louco. Porque o retorno você fala, meu retorno estimar, você estima o retorno potencial. E lá na frente você vai conhecer o retorno para trás, né? Tudo bem. O risco nem a posteriori, isso é uma coisa maluca. Muitas vezes a gente não sabe o risco que a gente correu. É verdade. Não, e mensurar risco é uma coisa complicada, né? É muito complicado. Eu estava apresentando um trabalho no mestrado, terminando o mestrado em economia, e aí era justamente sobre prêmio de risco. Uhum. E aí eu estava falando sobre um artigo que foi feita uma análise pelo Fernandes, lá da Espanha. Ele pegou 150 papers do mundo inteiro, do Damodaran, do Ross, E aí, cara, ninguém chega a uma conclusão do que é o prêmio de risco, de quanto é o prêmio de risco. Ele pegou a literatura e o prêmio de risco varia de 3% a 10%. Então, o range é gigante. Muita gente acha que o prêmio esperado, o prêmio de risco esperado, ele é igual ao histórico. Então, o que aconteceu no passado é o que você espera para o futuro. E aí você percebe que o prêmio era... sei lá, 20 anos atrás era 8 e pouco no mercado americano, hoje eu acho que era 8,7, agora está na casa de 5,4. Então ele vem caindo. Não adianta você olhar para trás, que para frente vai ser diferente. Até para quem é especialista, e inclusive da Modara mudou o prêmio de risco ao longo dos anos, todo mundo foi mudando. Para quem é especialista e vive disso, é muito difícil de estabelecer e mensurar o risco. Agora, o pequeno investidor, ele quer... e essa é uma pergunta que eu recebo às vezes. Mas eu queria investir em algo melhor. Eu falei, tá bom, mas o quanto? Não, o melhor possível. Pô, mas e aí? Isso é super complicado. Bom, coincidência, o meu mestrado é em prêmio de risco também. Em prêmio de risco cambial. Que legal. Quanto que se cobra para estar em real e o prêmio de risco é super alto, se você consegue notar. Agora, como que ele se comporta, quando ele é mais alto e quando ele é mais baixo, é super difícil você medir. E é uma discussão que ela é muito difícil, que você vê, assim, essa discussão que a gente, num outro podcast, né, que a gente era ligado lá, que era o Market Makers, tem uma discussão que virou quase... Do Salomone. Exatamente. Gente boa. E tem uma discussão que é sobre o prêmio de risco no Brasil, né? Qual que é o prêmio, o equity risk, o prêmio de risco de mercado no Brasil, ou seja, quanto as ações pagam frente à renda fixa, né? Em tese, é o que você falou, ela deveria ser... Você deveria esperar que as ações que são consideradas mais arriscadas do que a renda fixa rendam mais do que a renda fixa, porque senão ninguém compra ação. Você vai ter um ativo que é mais arriscado e paga pior. Para que você vai comprar essa história? Então, no mundo inteiro, você deveria ter prêmio de risco positivo. E se estabelece no Market Makers uma discussão que você vê que ela é uma discussão aberta, que vai, num episódio que eu inclusive participo, que é com o Daniel Goldberg, que talvez, assim, talvez o cara mais inteligente do Brasil, né?
o Daniel Goldberg hoje na Lumina, que foi presidente do Morgan Stanley, foi secretário do Lula 1, o Daniel, que é um cara espetacular, espetacular, vai para, olha o que você quiser, últimos 20 anos, 15 anos, 10 anos, as ações pagam menos do que a renda fixa no Brasil. Então o equity risk premium no Brasil é negativo. As ações são ruins, não deveríamos ter bolsa. Aí você depois, alguns episódios depois, vai Luiz Guerra, que é o CIO da Pragma, talvez a Pragma hoje, o principal multifamily office do Brasil, aconselha as maiores famílias brasileiras, né? E o Guerra fala, deixa eu fazer um contraponto ao Daniel. Na verdade, assim, para o prêmio de risco ser positivo, ele tem que passar vários anos pequeno ou até negativo, e aí de repente você dá um porradão. Então olhar pelo passado não necessariamente garante o futuro. E também não é porque está subindo agora que, na verdade, o Daniel estava errado. Pode ser que o Daniel esteja certo também. Estou dizendo isso porque, assim, mesmo as pessoas mais brilhantes do ponto de vista acadêmico ou de prática da Bolsa de investimentos, tem um consenso sobre isso. Então, de fato, a mensuração do risco, ela é muito complexa, né? Tanto que é muito curioso, no livro do Howard Marks, né, que ele faz essa brincadeira o livro chama A Coisa Mais Importante, né? Que ele tem um vício de linguagem, que tudo que ele fala, não, a coisa mais importante nos investimentos é não sei o quê. Aí passa 5 minutos, a coisa mais importante é outra coisa. Então ele tem 25 coisas mais importantes, cada uma um capítulo, mas são 3 capítulos dedicados ao risco. Então, assim, deve ser que, de fato, aqui tem alguma coisa importante mesmo. Essa aqui, eu acho que a coisa mais importante deve ser o risco. Eu acho que de uma maneira geral é uma das coisas mais difíceis de mensurar, e quando você vai pensar em custo de capital próprio, vai fazer valuation, que risco você coloca? Foi uma discussão que eu estava tendo com um professor, ele é lá do Tesouro, fica avaliando as empresas, 220 empresas que o Tesouro tem, e aí ele falou, para mim o risco está mais próximo de 5 e pouco, que é mais ou menos o risco americano, mais o CDS brasileiro. Aí eu falei, eu fiz as contas pelo método da Modara, já está em 7,22. E o próprio da Modara botou para janeiro 7,46. Eu falei, eu prefiro ficar mais perto do da Modara, que eu ainda acho que está pouco, né? Brasil, eu não tenho essa confiança toda. Então eu sempre prefiro exigir um prêmio maior. Mas falando de Brasil e de Bolsa, qual a tua perspectiva para a Bolsa para esse ano 2026? Que é um ano tranquilo, né? Só tem tarifa do Trump, corte de juro aqui e lá fora, mas tem eleição Brasil, Trump não sabe o que quer, está destruindo o pilar do crescimento econômico americano, que é a produtividade. A produtividade pelo modelo de solo é produtividade, capital e trabalho. Ele bate no capital, o trabalho que crescia com o imigrante, ele bate também, ele bate em todo mundo. E que você acredita para o Brasil, mundo, Estados Unidos? Eu acho que os Estados Unidos têm essas duas forças, assim, né? Do ponto de vista macro, institucional, uma deterioração enorme. Acho que como você falou, né? Para mim, o pior de tudo isso é assim, caramba, o que foi pra gente todo o referencial institucional, referencial ético e moral, a Constituição Americana, a ideia de que todos são iguais, o império da lei, né? Quando o Tocqueville sai da França, vai lá e fica maravilhado com a democracia na América, que as pessoas de fato são tratadas igualmente, né? Não tem a diferença do nobre para o outro e tal, e o seguro que os Estados Unidos eram para o mundo todo, né? A OTAN, se alguém aqui infringir, a gente vai defender e tal. Todo esse mundo, né? O multilateralismo ancorado nos valores ocidentais clássicos, pós-iluministas, que a gente meio, né, conviveu, cresceu, admirou, perseguiu, né, tudo isso está sendo, de alguma forma, atacado, e não pela China, pela gente mesmo, né? Então, isso é uma maluquice. Então, daí decorre uma coisa que é muito importante, que eu acho que se você tivesse... Eu não acho que os Estados Unidos, de repente, ficaram ruins, não é isso. E nem sei também, mas acho que essa pergunta não importa tanto, porque... digo do ponto de vista de investimento, né? Porque pra gente, você não quer estar certo, você quer ganhar dinheiro, né? Esse é o que... Então, o fato dos Estados Unidos piorarem e piorarem e ficar ruim são coisas diferentes, né? Se você era... Tem uma distância grande, né? Isso, exatamente. Se você era nota 9 e você passou a ser nota 8, você ainda é um bom aluno, você só piorou. Só que quando você era nota 9,
você tinha 75% do capital global indo para lá. Agora que você é nota 8, cara, você não vai querer ter 75% lá, você vai ter 65% lá. Só que esses 10 pontos percentuais do mundo que jorram para o resto é uma avalanche, né? Então, entrou mais dinheiro na Bolsa esse ano que já entrou no passado, que foi um ano muito bom já. Sim. Então, a gente bebe um pouquinho, né? Tem uma coisa, tem uma barragem que, na verdade, uma das comportas foi aberta e a gente está embaixo meio bebendo dessa água que vem, porque você não quer estar nos Estados Unidos, seja por essa incerteza enorme, seja porque geopoliticamente o mundo está meio bagunçado, né? De repente, você intervém na Venezuela, se o cara intervém na Venezuela, eu posso intervir na Ucrânia, eu posso interferir em Taiwan, eu posso, né? As regras não valem mais, a Groenlândia, que é um país da OTAN, vai ser anexado, então, caramba, né? Tem um problema de aqui. atacar a própria OTAN, né? E aí, como é que você faz? Os Estados Unidos vai ter que entrar em guerra com os Estados Unidos, porque ele atacou a OTAN, né? Então, a OTAN vai ser chamada a defender desse ataque, que foi feito pela próprio membro da OTAN. Então, o negócio. E aí teve duas coisas muito importantes, né? A decisão chinesa de reduzir a posição em treasuries. Se o chinês que tem 3 trilhões de treasury está vendendo, o que você faz? Pô, tem um caminhão vendendo banana, não vou eu ficar com as minhas bananas, vou vender banana na frente. Então todo mundo reduz um pouquinho, e em paralelo, as decisões de você congelar os ativos russos, primeiro os soberanos, depois da Lukoil e da Rosneft em dólar. Pô, você gera uma insegurança para o mundo, né? Se você, toda a reserva dos bancos centrais estavam em treasury, estavam em dólar, na hora que você entra em guerra, essa reserva em dólar, o dólar vira uma arma comercial, você não vai querer ter sua reserva em dólar, né? Se você é o chinês, fala assim, eu estou pensando em invadir Taiwan, na hora que o russo invadiu a Ucrânia, ele congelou a reserva em dólar, não vou deixar meu dólar, não vou deixar meu dinheiro em dólar, né? Então todo mundo, o dólar se enfraquece, e quando o dólar é fraco, os emergentes se beneficiam. Então eu acho que essa é a grande força, né, que está guiando os mercados aqui no mundo inteiro. O Brasil é um dos destaques, até porque vinha muito mal, né? O Brasil andou muito mal. A gente se esquece, né? Mas foi um bear market brutal no Brasil de julho de 2021 até dezembro de 24. Então a gente viveu aí 3 anos muito ruins. Então tem um catch-up para fazer aqui, né? Pega o Ibovespa em janeiro de 2020, que era 120 mil pontos, e joga o CDI em cima dele. Só isso, só correr com o CDI, não precisa dolarizar, não precisa nada. Não precisa botar prêmio de risco, nada. Assume que pré-pandemia a gente estava precificado adequadamente. E joga aí o CDI. Então, no fundo, a gente está meio corrigindo essa distorção histórica, né? O problema da renda variável é que ela varia. Ela não vai subir igual o CDI todo dia. Ela vai ficar um tempão indo mal, de repente, bum, vai muito bem. Aí vai muito bem, aí exagera, aí estoura de novo. Então essa é uma oportunidade, né? Porque se ela vai, ela fica ali. Você pode acumular. Então você tem uma baita oportunidade durante bastante tempo ir comprando e acumulando de forma. Exato. E aí, mas quando sobe? Não sei, né? O investidor, tá, mas aí me fala quando que vai subir, que aí eu compro na véspera, né? Eu também queria saber, mas assim, esse mesmo fator, o próprio fator agora é um fator que ninguém esperava. O que a gente sabia é que a bolsa estava muito barata e seria natural em algum momento corrigir. Agora, o fator que levou a essa alta da bolsa, as razões, completamente fora do radar. Ao contrário, quando o Trump entrou, a ideia, e que isso inclusive causou uma mini crise brasileira em dezembro de 24, quando o dólar bate 6,30, óbvio que não foi só por isso. Você tem as remessas de dividendos, você teve aquele pacote frustrado do Haddad de novembro, mas você tinha o tal do Trump Trade, que era o dólar forte. Então o Trump, supostamente, ele ia fortalecer o dólar. E o que aconteceu foi um enfraquecimento brutal do dólar contra as principais moedas. Então os fatores são meio inesperados. O que você faz é como você muito bem colocou. Você vê uma coisa de uma empresa que é boa, é barata, e você vai comprando. Alguma coisa vai acontecer que ela vai ficar cara. Qual coisa? Não sei. Você não precisa acertar as causas. Você precisa ganhar dinheiro, né? Você falou uma coisa que eu acho interessante. Não, mas eu queria, o investidor, não, eu queria saber na véspera de que vai subir. Eu falo para todo mundo, eu nunca quis saber qual ação que vai subir. Se for para descobrir,
Se for para adivinhar o futuro, cara, eu quero saber logo as 6 números da Mega da Virada. Eu quero ganhar 100 milhões de uma vez, 200 milhões e acabou. Eu não quero a ação que vai subir. Vou vender a casa, o carro, não sei o quê, a mulher, as crianças e bota tudo. Cara, se fosse para descobrir o futuro, eu queria a Mega da Virada e ganhar sozinho. Pronto. Exatamente. Mas exatamente. não dá. Mas a tua perspectiva continua esse fluxo de capital estrangeiro inundando a nossa bolsa, mais de 30 bi só esse ano, e empurrando o Ibovespa. Eu acho que facilmente ele vai passar dos 200 mil pontos, porque a gente, pelo menos por hora, não tem nada que vai prejudicar severamente. Eu tenho brincado que o Ricardo Amorim, né, quando em 2009 falou que o Ibovespa ia para 200 mil pontos, ele não estava errado, ele era só um homem à frente do seu tempo em 17 anos. Né? Mas a Bolsa, ela sempre... É uma coisa que eu falo, a Bolsa vai subir, a Bolsa brasileira vai bater 300 mil pontos? Vai. Quando? Aí é que tá a complexidade. Mas brincadeiras à parte, eu acho que assim, essa história do fluxo é sempre complicado. Essas coisas, elas se abrem e fecham caprichosamente, né? Não dá para a gente saber. Agora, probabilisticamente, esses movimentos que são em favor do dólar contra emergentes e depois contra o dólar em favor de emergentes, normalmente, de novo, não dá para cravar. Então, a probabilidade maior de que essas coisas elas são mais de ciclos anuais e plurianuais do que propriamente de 2 ou 3 meses, né? Um cara que... eu me lembro de uma discussão que eu tive um debate, né, com o Roberto Salute, presidente do BTG, e ele falava assim, esses movimentos, quando você tem, por exemplo, o Norges, né, o Norges é o fundo soberano da Noruega, e ele falou, quando você tem o Norges tomando uma decisão de sair dos Estados Unidos e investir em Brasil, não é uma decisão de alguns meses. E isso não só foi sintomático para mim, porque assim, o Salute faz parte do conselho de Wharton, junto com o cara, junto com o CEO do Norte. Eu falei assim, não é que ele acha isso, ele ouviu do cara isso, né? Então, isso ele não me falou, eu que estou intuindo. Se eu estou sendo injusto com o Salute aqui, eu peço desculpa para ele. Mas, para mim, ele ouviu do cara, né, que isso aqui vai continuar. Porque é isso, né? Você tem desde a queda do Muro de Berlim, se você pegar, você tem um ciclo de 89... ali até 95, que ele é muito pró-mercados emergentes e ele é ruim para o dólar, que o mundo está se abrindo, você tem a União Soviética, né? Tudo aquilo acontecendo no leste europeu, da abertura, a glasnost, perestroika na União Soviética, o capitalismo de alguma forma penetrando na Alemanha Oriental. Então, aquilo dá o próprio Plano Real de 94. Né? Então, várias reformas sendo feitas nos mercados emergentes, tal do consenso do Washington. Tem uma janela muito boa de emergentes que vai de 89 a 94 e muito ruim para o dólar. Aí de 95 até 2000 é o contrário, é uma janela muito boa para o dólar, com todo o boom de internet nos Estados Unidos, que vai criar a bolha.com em 2000, e muito ruim para mercados emergentes. Você vai pegar a crise do México em 95, 97, 98, Tailândia e Malásia, 99, Rússia, e aí 2000 estoura a bolha da Nasdaq, Estados Unidos muito ruim, e 2001 a 2010, quem fica parado é a Bolsa Americana, e emergentes vai muito bem, é o Lula 1, 2003, 2007, o Bovespa se multiplica por 7 vezes, então emergentes vai muito bem, o dólar muito mal, 10 anos, e aí de 2010 até 2024, dólar muito bem, emergente indo muito mal, e 25 muda. Então você vê que normalmente, né, se a história pode servir de guia, a ideia é que esse negócio do fluxo ele ande mais. Né? Então você tem agora, o que eu acho assim, né? A ideia central é que ainda a gente vai viver alguns meses, provavelmente ali até agosto, de fluxo para a gente surfando nessa melhora da maré global, nada muito em função da gente por enquanto, daqui a pouco começa corte de juros, isso ajuda um pouco também, alivia um pouco as empresas, na margem traz um pouco de alocação para a Bolsa. E a partir de agosto é a discussão de eleição. Aí o Brasil começa, de fato, a idiosincraticamente fazer mais preço do que o gringo. Começa a se destacar, se deslocar do fluxo global para ter questões mais internas. Isso. Aí eu acho que o noticiário local passa a ser mais importante. Ou para o bem, ou para o mal. E aí, como a gente comentava aqui antes de começar, né, informalmente, pode ser uma coisa
independente dos candidatos, né? Que hoje o mercado associa muito, ó, tem um candidato que vai fazer o ajuste fiscal e tem outro candidato que não vai fazer, né? Que é uma coisa meio binária, né? Meio simplória demais, né? Na Faria Lima. Mas fundamentalmente se aquele que vier a ganhar a eleição der sinais de que fará um ajuste fiscal, a bolsa deve continuar subindo. Se, por outro lado, quem ganhar a eleição não der nenhum sinal de que vai ajustar o fiscal, aí eu acho que parte, pelo menos no curto prazo, né? Porque o ajuste vai se impor, né? Não tem muito jeito, assim, o dinheiro acabou, né? Não é por ideologia, é por uma razão simples, né? Acabou o dinheiro. Eu falava, eu lembro que eu fiz umas lives num lançamento em setembro do ano passado e o Haddad tinha falado no shutdown, né? Vai acontecer em 2027 o shutdown. A gente tem um orçamento que em 92% são despesas obrigatórias, 8% são despesas discricionárias, ou seja, escolhe-se. Só que desses 8% ainda tem o complemento de saúde e educação, então não são 8%, aí você tem as emendas parlamentares, bancada, relator, blá, blá, blá. No fim das contas, sobra para o governo uns 80 bi para ele escolher onde coloca. Em 2027, a despesa obrigatória ela cresce tanto, porque tem as correções de salário mínimo, de não sei o quê, de gastos previdenciários, que são a maior parte disso, e aí toma todo o orçamento. E aí? Exatamente. E aí é o que você falou. O ajuste fiscal ele vai se impor porque não importa quem ganhe, não vai ter dinheiro. Hoje já está meio que nesse limite, mas não tem, não adianta. E aí você começa a criar inconsistências, né? Porque do mesmo jeito, assim, o piso constitucional exige que você gaste, que é uma despesa discricionária, 0,3% do PIB precisa ser investimento público, que é uma despesa discricionária. Então eu não posso. Você vai criar duas regras que elas conflitam, duas coisas que são leis brasileiras, uma conflitando com a outra. Você vai ter que ajustar essa história. Ou você vai ter um investimento, ou você muda o arcabouço fiscal, ou você controla o gasto, ou você vai ferir o mínimo constitucional em investimento público, que vai vir abaixo de 0,3% do PIB. Ele não pode vir abaixo de 0,3% do PIB. Então você tem a necessidade de fazer um ajuste, né? Não vai ser um ajuste pela dor ou pelo amor. A inflação vai vir e vai comer essa história. Vai ser pela dor. Com certeza vai ser pela dor. Porque, não, mas... E aí, aonde corta, as pessoas sempre... Eu vi no Market Maker, inclusive, o Pedro Neri, que é até um professor lá da faculdade, ele estava falando sobre isso, que... não, mas é só cortar os super salários. É só cortar... moralmente, é por aí que você tem que começar, né? Corta os absurdos. Resolve? Não resolve. Porque a gente está falando de um orçamento hoje, o Brasil arrecada mais ou menos 30% do PIB. Um PIB de 10 trilhões, arrecada uns 3 trilhões, e aí a gente está falando aqui assim, 8% desse PIB não é suficiente, que é o discricionário. A gente está falando de centenas de bilhões, centenas e centenas. Então, todos esses equívocos que a gente tem, eles são, realmente tem que ser corrigidos, mas não resolve. Entendeu? Não, você tem toda a razão, mas eu não acho que assim o ajuste precisava ser feito de uma vez, né? O mercado não exigiria isso, o mercado quer o plano de voo. Então, se você, por exemplo, se você chegasse e falasse, olha, você não precisa cortar, porque cortar é o que você falou, até porque 92% do orçamento já é obrigatório, você consegue lá e dar uma canetada. Isso seria inviável. Vai fazer o que com o salário mínimo? Não sobe mais, diminui o salário. Mas você pode fazer assim, olha, não vou dar mais aumento real do salário mínimo nesse momento, vou dar inflação. Nisso você já tem um efeito importante, porque vários gastos do funcionalismo são ajustados. O problema é conseguir, né, fazer isso, porque imagina o presidente... O Temer fez, Bolsonaro fez. Então, assim, eu acho que dá para fazer. A questão é da vontade política. Assim, eu não estou cortando nada. Você vai ter a sua inflação, você vai ter a sua correção, mas você vai ter simplesmente, ou a produtividade... O que é o seu salário no ano que vem? Qual seria o seu justo? O seu justo deveria ser o que você ganha esse ano, mais a inflação, mais a sua produtividade, mais o que você melhorou, né? Então, assim, a produtividade brasileira praticamente não cresce, então é meio inflação. Quando você dá o PIB nessa história, você está forçando um aumento de gasto público muito grande. Agora, se o PIB cresce mais que o salário mínimo, você tem parte das despesas que crescem menos do que o PIB. A dívida PIB vai melhorando. O Brasil é um dos únicos países do mundo que dá ganho de produtividade para o aposentado. A aposentadoria no Brasil, ela é reajustada pelo salário mínimo. Tem ganho real, né? Tem ganho real da inflação, então, assim, para quem não trabalha. Você quer
Na verdade, então você não gosta dos aposentados? Não, eu adoro os aposentados, mas eu só não acho que ele tem que ganhar, ele não produz, ele não pode ter ganho de produtividade no reajuste dele. E eu acho que não é uma questão de assim, o que que eu acho, o que que você acha. Cara, é só olhar o resto do mundo. O resto do mundo, exatamente. Assim, o que é feito no resto do mundo em países desenvolvidos, como é que acontece? Normalmente, o aposentado ele tem apenas a correção da inflação. No fim das contas, o salário, o ganho marginal do trabalho, ele advém da produtividade. Se você não aumenta a sua capacidade de gerar retorno, o seu salário... o Brasil é um pouco diferente, né? Mas o normal o salário ele aumenta com o ganho de produtividade. Se você não investe em, sei lá, em estudar, em fazer qualquer outra coisa que te torne mais produtivo, então, em teoria, seu salário não aumentaria. E o aposentado ele não tem como fazer isso. Então, é normal que nos outros países... O problema é que quando a gente fala isso, todo mundo fala, não sei o que, é capitalista, você quer acabar com os aposentados, o aposentado ganha pouco, e isso é um grande erro. Mas corrigir além da inflação é um outro erro que penaliza toda a sociedade. Exatamente. Como é que resolve? Aí você tem os gastos com saúde e educação crescendo com a receita tributária, que cresce muito rápido também. Não, saúde e educação, o Brasil não gasta pouco com a inflação, com educação, o Brasil gasta mal. O Brasil não tem meritocracia no âmbito da escola. O percentual do PIB que é gasto em educação, ele é enorme. É que o gasto é muito ruim. A gente tem um problema de misallocation, né? Que é a má alocação dos recursos. Eu estava discutindo isso no final de semana. A gente gasta na média da OCDE com educação, só que a gente gasta pouco na educação básica e muito na educação universitária. Inclusive, a gente está tendo uma grande discussão por conta da excelentíssima doutora a Tatiana, que descobriu lá a polilamina lá para... E aí o Brasil não investe em pesquisa. Na verdade, o Brasil investe pra caramba em pesquisa, mais do que a média da OCDE, só que o Brasil não consegue transformar pesquisa em desenvolvimento e isso em produtividade. E é uma questão que as pessoas deveriam se questionar e pensar. A quantidade, os bilhões que são colocados em pesquisas através das universidades, principalmente as públicas, o quanto isso reverte o quanto a gente precisa colocar em bilhões para aparecer uma Tatiana. E assim, qual a parte mais importante da pesquisa? A pesquisa em saúde? A pesquisa de filosofia, letras, ela é mais ou menos importante? E como é que faz isso? A gente não tem essa preocupação e questionamento em nada disso. Se você olha em outros países, a pesquisa também é ancorada por empresas. Quem paga os royalties, quem paga toda a questão de patentes, tem uma empresa lá que paga e a pesquisa acontece. E eu fiquei pensando também, queria até saber da tua opinião, muita gente falando, não, porque o Brasil perdeu a patente internacional, porque não pagou. E aí eu vi a notícia outro dia que os deputados, os senadores, queriam quebrar a patente do Monjaro. Eu falei, cara, se alguém desenvolve um negócio lá e é bom, eu quebro. Mas se eu desenvolver, eu tenho que proteger. O Brasil, essa idiosincrasia que é engraçada. Essa tradição brasileira, né, que está lá no Sérgio Buarque de Holanda da falta de regras, né? Que é um elogio. Você tem um termo que você usa que é o Brasil meio macunaímico, né? Macunaímico, que é o termo do Fernando Henrique, né? Inclusive para se referir ao Lula, né? O Lula é a cara do Brasil, que é um cara macunaímico, né? É o herói sem nenhum caráter. Então o Brasil é um pouco isso, assim, essa coisa que assim, quando é para mim é legal, né? Quando é para outro, não. Aí não. As regras valem pouco, né? Os laços pessoais, os laços de afetividade, eles importam mais. Nos Estados Unidos, historicamente, valia a regra, né? Valia as instituições, o que estava escrito e tal. Aqui é o que vale o escrito é só no jogo do bicho, né? Mas aí esse vale, né? Esse é cumprido à risca. Então a gente tem aí uma expectativa ainda bem favorável para a Bolsa até agosto, e até agosto eu acho que ela passa facilmente 200 mil pontos, né? Eu acho que sim, e agora, tem que tomar cuidado um pouco também, né, Mira, porque assim, se você olhar, a gente fala de Bolsa, né, como é uma metonímia, né, do Ibovespa, né, não é a Bolsa em si, né, a Bolsa não parece um negócio, a Bolsa na verdade é a B3, né, o lugar onde se negociam as ações eletronicamente. Então, se fosse para ser rigoroso, e não estou aqui me preocupado com as palavras, eu já vou explicar o que eu quero dizer assim, mas quando a gente fala Bolsa está subindo, se fosse para ser rigoroso, seriam as ações da B3 estão subindo, né? Quando a gente fala Bolsa, a gente está se referindo, por um vício de linguagem, ao Ibovespa. O
O Ibovespa é só uma média de determinadas ações, as mais negociadas, né, o tal do índice de negociabilidade da B3. E se você olhar a composição do Ibovespa, metade dele, 55%, são bancões e Petrobras e Vale e as siderúrgicas, que não necessariamente estão baratas. Né? Ao contrário, até eu acho que se hoje você olhasse para Itaú, Vale, Petrobras, não são ações propriamente baratas. Tem Petrobras que está mais cara do que as grandes petroleiras americanas. A Vale está super cara em relação ao histórico. Mas tem o níquel agora, tudo bem, 20% do negócio. Níquel e cobre, né? Então, Itaú já está espetacular também, mas já está bem assim, 2 desvios padrão acima do que ele negocia historicamente. Então, assim, me parece que está caro. As outras empresas, tirando, porque o gringo, ele chega nesses grandes cavalos, que tem liquidez, ele pode entrar e sair, que ele conhece. Imagina que, igual a gente aqui, decidimos, eu e você, que vamos investir no Vietnã. Aí vamos comprar o quê? Small cap do Vietnã, ou vamos chegar lá e vamos perguntar, qual que é o BTG aí do Vietnã? Qual que é a Localiza? Qual que é a Vale? Você vai chegar nas empresas maiores, né? Você não conhece o lugar, você não domina, você não conhece ninguém lá, você quer entrar e sair rapidamente. Então o grande movimento inicial ele nas large caps. E eu acho que boa parte desse movimento, ele pode continuar vindo, claro, não, você nunca sabe. Mas assim, eu acho que aqui o negócio não tem muito upside. Mas as outras empresas, as médias e as pequenas, essas ficaram muito para trás. Né? Tanto que o que a gente chama, né, os múltiplos, né, os valuations do Small Ones, que sempre negociou acima do Ibovespa, né, a média histórica do Small Ones é 16 vezes lucro, 15,9, a média histórica do Ibovespa 11,5. Hoje é o contrário, o múltiplo do Ibovespa está acima do Small. Né, por isso, porque as grandes puxaram, né, muito índice. Estou falando tudo isso porque assim, talvez a gente não vá ver mais o Ibovespa subindo tanto. Mas isso não significa que a maior parte das ações não tenha muito para subir. É que esse grupinho de meia dúzia de empresas, de 10 empresas que representam 55% do índice, esses caras andaram bastante já. Mas eu acho que tem outros que ficaram muito para trás. Então eu acho que o upside, né? Então quando a gente fala bolsa, tem que... Você acha que a bolsa pode subir muito? Se fosse essa... Depende do que você chama de bolsa. Se você fala da ação média brasileira, eu acho que sim. Se você fala de bolsa como uma representação do Ibovespa, talvez não. Então, traduzindo, a gente tem mais oportunidades em small caps, até por conta de corte de juros, redução de endividamento natural, porque com juros menores as empresas têm mais resultado financeiro e lucro líquido consequentemente. Então ali, mid caps, small caps, elas terão mais oportunidade, que é algo que a gente acaba percebendo, é natural, falando só de juro brasileiro, impulsiona principalmente essas empresas, porque as grandes elas naturalmente não são tão alavancadas, então você já não tem acesso a capital, consegue captar de um jeito ou de outro. E o gringo, né, cara, assim, porque o comprador é o gringo, e o gringo não vai comprar small cap, o local precisa virar o fluxo do local. O problema é isso assim, acontece quando corta o juro, né? Quando corta o juro e depois que a bolsa anda. É engraçado, é um negócio meio... Precisa você ter a puxada, que aí o cara fica, né, o tal do fear of missing out, né, o medo de ficar de fora. Você vê a bolsa subindo. Ano passado, tentasse puxar uma conversa no almoço de domingo com um cunhado seu, falar, tô comprando bolsa. Ih, idiota. O negócio é o Bitcoin, o negócio é comprar Nasdaq, só compra ação da Nvidia. Aí agora já dá para puxar a conversa, né, porque ele tá vendo que tá subindo, né. Então, precisa de uma alta inicial, aí as cotas começam a ir bem, os caras começam a captar um pouquinho, e aí entra o fluxo do local, que ainda é negativo. Ele está diminuindo o quanto ele é negativo, mas ainda não virou para o positivo. A small cap vai andar quando o fluxo local virar comprador. E ainda a pessoa física ainda é vendedora e investidor institucional local ainda é vendedor. Quando essa história mudar, que depende, como você muito bem falou, primeiro, de alguns meses consistentes de alta, como a gente está tendo, porque aí dá o FOMO, aí eu preciso comprar, porque não tenho, está subindo, eu não posso perder esse rally de Brasil. Uma coisa é perder a Argentina, né, que é um negócio desse tamanho. Agora o Brasil não, o Brasil é grande. Né, o Drunken Miller está comprando, vou comprar também. Tal, tem essa história, e outra é quando o juro começa a cair, porque aí, puta, não dá mais, tô vendo, né? O juro agora tá bom, 14 ainda é alto, mas daqui 6 meses não vai ser 14, já vai ser 12. Então, pô, já deixa eu comprar antes. Porque se você esperar o juro ir para 8 para ir comprar a bolsa, tudo bem, pode comprar, pode esperar, mas você vai comprar 240 mil pontos, né? É, se você não tem esse... E é interessante
assim, quando a gente fala sobre isso, parece que a pessoa física ela tá sempre errada, né? Só que, mas o dinheiro vai sair da renda fixa para ir para a renda variável. Quando a gente tem NTNB pagando IPCA mais 8, mais 7,5, assim, é natural esperar que as pessoas acabem alocando lá. Poxa, mas a bolsa deu 35% ano passado, esse ano, de repente, dá isso ou perto disso, porque o gringo está colocando muita grana. Mas é que a renda fixa está tão confortável, pagando tanto, com um prêmio. E aí a gente pode dizer que é um prêmio sem risco, né? Porque é renda fixa soberana, que é Sim. natural esse comportamento. Infelizmente é natural esse comportamento, mas é o Brasil que se apresenta. E aí você falou small caps, não sei se você pode compartilhar, tem algumas que você acha mais interessantes. Você falou que comprou o Cosan e subiu, né? Assim, vou falar assim, agora eu tô, né, tô Agora, desempregado. Eu tô agora desempregado, isso que eu ia então eu vou falar. perguntar. Agora você tem que fazer disclaimer. Isso não é uma recomendação, porque eu não sou mais analista, porque eu Não, não tô... formalmente eu sou analista, né? Eu tenho lá meu CNPI e tal, pago meus boletos, né? Então, do APMEC. Então, supostamente eu acho que eu posso falar ainda. Mas sei lá, que as pessoas não levem isso como recomendação. Então, eu vou falar aqui as ações que eu tenho para mim, obviamente, se eu tenho para Assim, mim. ações que você está olhando. Não é recomendação de compra, né? Você não que você esteja comprando, mas assim, É, de repente isso e aquilo estou estudando com calma. não, vou falar o que eu tenho na minha carteira, porque eu acho que aí é o que o Taleb fala, né? Não me fala o que eu devo fazer com o meu portfólio, me fala o que você está fazendo com o seu, que é o melhor jeito de alinhar os interesses aqui, né? Então, o que eu estou fazendo com o meu portfólio? Hoje, a minha maior posição é Cosan. Eu acho que Cosan vai ter uma coisa fantástica aí, vai ter o IPO da Compass, depois vai ter venda dos ativos da Raizen na Argentina, vai ter aumento de capital da Raizen, tá melhorando os volumes na Rumo, esse negócio do devedor contumaz, mas operação carbono oculto melhora muito a distribuição de combustível, o juro vai cair, vai ser bom para ela. Eu acho que Cosan, assim, é um negócio, as ações aí estão subindo esse ano uns 25%, mas eu acho que é ação para dobrar no ano. Seria a minha principal posição. Aí de umas pequenas que eu gosto bastante, eu gosto, ainda em mid caps, eu gosto muito de Grupo SBF. Eu acho que Grupo SBF está negociando aí a 6 vezes lucro num bull market como esse do Brasil hoje. Você ter uma ação dessa com razoável liquidez, vendendo Nike no Brasil, vai dar 100 milhões de reais de venda de camiseta do Brasil esse ano aí com a Copa, mais os 400 que ela dá de lucro. Ou seja, eu acho que é um negócio, num bull market, se achar 6 vezes lucro é uma aberração. Acho que tem que comprar essa ação. Tenho ações da Moura do B também, que é uma incorporadora do Nordeste, paga dividendo, tem crescido, barata ainda, apesar de estar subindo barbaridade também. E tenho muitas ações da Priner, que é uma empresa do setor de bens de capital, indústria pesada, é um super cliente da Vale, a Vale a contrata, clientes de longuíssimo prazo, crescendo, muito bem executada, acabou de fazer uma aquisição importante, pode fazer outras aí, tem entregado crescimento, melhoria de margem, então é uma posição importante da minha carteira também. Acho que essas são aí as principais hoje. E tem ações do BTG também, aí já das mais líquidas, mas vi o banco de dentro, conheci a fábrica de fazer salsicha ali e saí muito admirado pela competência, pelo crescimento que tem contratado, pelo espetáculo de excelência que é. Então, acho que é uma posição aqui entre as large caps, né, mas que deve continuar compondo capital ano após ano, com muitas vantagens competitivas, crescimento internacional para colher, essa história de ser o primeiro banco digital completo do mundo inteiro, o mercado de capitais melhorando no Brasil vai ser super bom para ele também. Esteves é um cara assim extraterrestre, tem pessoas boas e tem um extraterrestre ainda para tocar o barco, então eu acho que essas seriam as minhas 5 principais posições. E você gosta mais de empresas mid, small caps ou depende do momento? Não, em princípio eu gosto mais da large cap, que tem que você entra e sai com facilidade, né? E normalmente é uma empresa de menor risco. Agora, isso a princípio. Agora você vai ver que tá tudo já meio caro, que já andou, o resto não andou, tá largado, ninguém quer. É, Aí você vai pô, rotacionando a carteira, né? exato. Acho que a primeira porrada vem no que é mais líquido, e a segunda onda deveria vir no resto, né? Que eu acho que as oportunidades estão muito gritantes assim nessa segunda leva. Subiu muito Vale, Petrobras, Itaú, essas histórias todas desse ano. Acho que e o resto tá bem largado. E outros tipos de ativo? Não sei se você acompanha tanto, eu sempre vejo você falando de ações, mas você acompanha fundos imobiliários, esses
mercado? Eu acompanho muito pouco o fundo imobiliário, para ser sincero. Eu acho que assim, eu tenho uma posição em imóveis na física razoável também, então para mim não combina muito, sabe? Eu acho que já tem um percentual do meu patrimônio alocado em imóveis que, puto, para que eu vou adicionar fundo imobiliário? Acho que eu trago um fator de risco adicional, então não é muito a minha especialidade, mas é uma classe que anda muito bem no Brasil, não tenho preconceito com ela não, assim, tanto fundos imobiliários quanto fundos de infraestrutura pagam bons dividendos, estão com valuations interessantes, mas não me considero um especialista nesse tema não. Eu acho que o corte de juros ajuda o fundo imobiliário, mas não dá para comparar, né, ações com fundos imobiliários. Na verdade, eu acho que qualquer comparação é equivocada porque são objetivos diferentes, né? Um tem payout de 95%, o outro completamente variável, então são objetivos muito Eu diferentes. preferia comprar ações da Alus, por exemplo, do que comprar fundo, entendeu? Fundo imobiliário. A ação da Alus. Alus. Ah, tá. É Ah, uma tá. empresa de shopping. Sim, sim, sim. Não, é porque eu falei assim, Asus, que aí eu lembrei de computador, mas aí já me veio na cabeça Asas, lá, Asas 1954 lá de varejo, aí eu já tô pensando, já tava divagando em outras O que empresas. isso tem a ver com o fundo imobiliário, né? Nada a ver, é verdade. E Bitcoin? O pessoal fala muito de Bitcoin, já te vi falando algumas vezes, gosta, o que você acredita para o Bitcoin? Se é que Eu você tem acredito, alguma opinião. eu sou agnóstico em relação ao Bitcoin no sentido assim do que vai ser e tal. Agora, eu acho que o ambiente cripto é muito interessante, tem várias oportunidades. A gente é entusiasta, a gente compra cripto desde 2015. Mas é muito difícil fazer previsões para cripto, porque é um ambiente de muita incerteza. Agora, independente do que vai ser, o cripto está passando por um momento super difícil agora, mas eu acho que ele é um instrumento interessante de diversificação de carteira. Eu acho que as pessoas deveriam ter entre 1% e 2% no universo cripto, sim. Inclusive, eu tenho investimentos importantes na física de infraestrutura para cripto. Eu acho que esse é um ambiente muito interessante de coisas não listadas, de venture capital em cripto. Então é um ambiente que eu me interesso bastante. Mais até do que essa história, o preço do Bitcoin, quanto vai ser, puta, não faço uma menor ideia. O que academicamente tem se mostrado, e já há vários estudos lá fora, e a gente rodou para um portfólio brasileiro também, é que a adição do Bitcoin na sua carteira te traz os tais ganhos de diversificação, ou seja, você consegue preservar retorno e reduzir o risco, ou preservar o risco e aumentar o seu retorno. É um ativo um tanto quanto descorrelacionado com bolsa Isso, brasileira, né? Então você consegue ter exatamente. condição, a tal da diversificação. E Felipe, Estados Unidos, não sei o quanto você acompanha a bolsa lá fora, mas muita gente fala, tem uma bolha das IAs. E aí me lembrou um pouco do que você falou de Bitcoin, de cripto, de Bitcoin não, de cripto. Você é um entusiasta principalmente da infraestrutura, né? Uhum. E eu acho que eu vejo a inteligência artificial como um caminho sem volta. Todo mundo vai usar a inteligência artificial. Cara, não dá para pensar no mundo sem inteligência artificial, mas isso não significa que é chat GPT, que é Grok, que é cloud. Ninguém sabe o que, mas a infra com certeza precisa, né? Com certeza, O que você cara, eu acha tava desse pensando. mercado? Tem bolha, não tem? E aí? É muito difícil de saber bolha, né? Essa história, assim, a bolha fica muito clara só depois que acontece, né? Porque a bolha, no fundo, o que que é? É um valuation que ela é alto, mas tudo bem, porque se você está de fato diante de um grande crescimento à frente, o valuation tem que ser alto mesmo, né? Então, aí só que quando vê, o crescimento que você esperava não vem, aí você, era claro que era bolha. Não, não é que era claro, tinha uma narrativa associada àquele múltiplo e aqui o mundo não foi por aquele caminho, mas poderia ter ido, né? Aí depois fica óbvio, né? Depois que acontece, tudo fica óbvio. Então é muito difícil você caracterizar a bolha. Agora, por que eu não estou investindo nessas empresas nesse momento? Eu não estou muito animado com essas empresas maiores da Nasdaq. Porque o capex que está sendo feito nessa história, eu acho que a inteligência artificial é um negócio fantástico. Sou super animado com a inteligência artificial. Então você não compra esses players por duas razões. Uma é que uma preocupação a lá o que a Citrini Research publicou ontem no Substack, que inclusive fez as ações tech caírem lá fora, que é, cara, inteligência artificial pode dar tão certo que ela dá errado. Que é o seguinte, vira todo mundo
começa a adotar essa história, né? Nada é mais inteligente, mais rápido do que uma inteligência artificial. Várias cadeias produtivas, várias profissões são absolutamente disruptadas e, de repente, você tem 10% de desemprego. E aí, com 10, 11% de desemprego, como que você lida com essa massa de população que está completamente alijada do processo? É a tal da economia em K. Quem participa do processo sobe pra caramba, mas quem não participa, você vai criando uma massa de pessoas que ela está literalmente assim excluída do processo. Aí você vai vendo, você está fora do mercado de trabalho, não tem renda, e você vê uma galera ficando super rica, o nível de desigualdade fica tamanho que começa a ter conflito social. Aí você pressiona por um renda básica universal, os orçamentos públicos já estão super esgarçados, você tem que pagar essa turma aqui embaixo um Bolsa Família Universal, e aí o fiscal explode e a bolsa cai. Então esse é um nível de preocupação. Outro nível é assim, quem me garante que, você está vendo que a OpenAI vai fazer um capex enorme, você vai ver que o Alphabet, Microsoft, todas as mags, né, tirando a Apple, estão fazendo um nível de investimento de dezenas, às vezes centenas de bilhões de dólares nessa história. O que a gente tem é o capex e uma promessa que a receita vem. Agora, a gente não tem nenhuma garantia de que a receita vai vir. E se no meio do caminho alguém disruptar alguém? Né? Por que os vencedores vão ser esses caras? Né? A gente não sabe. Não tem garantia nenhuma. Nenhuma. Então, assim, eu tenho uma preocupação que ela é macro, desse ponto de vista de que você vai criando uma sociedade de castas, que é quem participa do processo e quem está desempregado e não consegue emprego, que a inteligência artificial faz tudo que aquele cara tem habilidade para fazer, né? Então ele está fora. Então tem essa preocupação de que você cria dois estamentos, isso gera conflito social e pressão fiscal, e a preocupação micro, que é assim, cara, eu não faço ideia se o investimento que a NVIDIA está fazendo vai ser remunerado adequadamente ou não, porque não sei se daqui a pouco algum outro cara inventa um chip melhor, de 1 nanômetro, sei lá. Então e o mundo todo está correndo atrás, né? Então tem chance de acontecer isso em qualquer lugar do mundo. Tá todo mundo correndo exatamente. Atrás. Então o que eu faço nessa história? Eu tô comprando ouro, entendeu? Estou comprando ouro. Há muito tempo, mineradoras de ouro têm uma posição aí numa mina de ouro no Amapá. É isso que eu tenho nesse ambiente de inteligência artificial, porque eu não sei o que vai ser dessa história aí. E o ouro, inclusive, está nas memórias, né? Um dos componentes das memórias é a prata e o ouro, né? Então eu acho que esse ambiente de pressão fiscal, dúvidas de inteligência artificial, geopolítico complicado no mundo, a saída para essa história, assim, se tudo que é software, tudo que é habilidade cognitiva, a inteligência artificial vai fazer melhor, o que vai é para hard assets, né? Você vai comprar ouro, você vai comprar terra, você vai comprar essas outras coisas, né? E a gente tem um ambiente que fez o dólar, o ouro subir bastante também, por conta desse excesso de liquidez pós-pandemia, né? Bancos centrais do mundo inteiro injetaram, então, real estate, um monte de coisa, ouro, tudo subiu muito por conta esse monte de dinheiro que em algum momento vai precisar ser enxugado, né? Que não é fácil enxugar. Não necessariamente enxugar de retirar, mas assim, ir diminuindo, né? Igual a questão das bolhas. A bolha ela não precisa estourar. Às vezes a bolha ela pode só diminuir, né? Ir desinflando, e assim tem um processo mais suave, né? Sim. Mas essa história, o Friedman falava isso, né? Não é nada mais permanente do que um gasto temporário do governo. Não é, vou dar o gasto só na pandemia. Mas na hora que você vai tirar é super difícil, né? Porque as minorias organizadas se rebelam, né? A maioria silenciosa fica em casa, mas as minorias chegam, não. O setor de eventos no Brasil, não deu tempo ainda de se recuperar da pandemia. 6 anos da pandemia. Mas aí tem que dar um incentivo pro cara lá do... Não, a gente está vivendo com os incentivos que a Dilma deu lá em 2014, 2015 para não tomar o impeachment, mas a gente está até hoje, o governo Lula não consegue tirar. 7% do PIB. Aí é outra fonte inesgotável em favor do ajuste fiscal. É 7% do PIB. Agora, aí a sociedade tem que criar vergonha na cara. Porque ajuste fiscal é todo mundo dando a sua contribuição. Não adianta, não, mas não tira meu subsídio. Faz o ajuste fiscal no outro, né? Ajuste fiscal é a sociedade tolerando. Subsídio é um negócio engraçado, né? Eu escrevi um artigo sobre isso, que a gente tem a Zona Franca de Manaus, gasta uns 50 bi por ano
renúncia de receita é igual gasto, né, para o governo. E aí você tem o Bolsa Família que gasta uns 100 bi por ano, né? Só que o Bolsa Família ajuda direta e indiretamente uns 60 milhões de pessoas e a Zona Franca de Manaus, direta e indiretamente, faz 600 mil. Então, assim, cara, é a metade do Bolsa Família para ajudar 1%. Exatamente, exatamente. O cortar gastos não é cortar necessariamente os gastos sociais, que são, às vezes, formidáveis. O Bolsa Família, agora ele tomou uma proporção um pouco maior e está com um pouco de falta de critério. Mas a essência do Bolsa Família é maravilhosa. Eu tive um professor que ele falou, cara, o Bolsa Família é o sonho de todo economista, porque você gasta pouco e tem muito retorno. Muito retorno, proporcionalmente, exatamente. O gasto ele é baixo para 60 milhões de diretos e indiretos. Cara, sem dúvida, sem dúvida. Agora, você tem que corrigir as distorções, né? BPC tá um absurdo. Você tem o mercado de trabalho com desemprego tá na mínima e o gasto com seguro-desemprego tá na máxima. Cara, tem um problema aqui. Isso aqui tá, você não precisa ser muito genial para perceber que tem uma distorção aqui. Né? Só o Brasil, né? Como é que o desemprego tá na mínima e o seguro-desemprego tá na máxima? Fala, caramba, peraí, isso aqui não tá fechando, né? Saiu um estudo do IPEA recente que muita gente critica o Bolsa Família, né? Porque as pessoas estão deixando de procurar emprego por conta do Bolsa Família. E o Bolsa Família, assim, eu acho que é uma das coisas mais estudadas no Brasil, é o Bolsa Família, no Brasil e fora, de tão apaixonado e acalorada que são sempre as discussões. E a gente nunca teve nada dizendo que isso acontecia. E agora teve um estudo recente do IPEA que mulheres no Nordeste, sim, estão deixando por conta do Bolsa Família, deixando de procurar emprego, e aí a gente tem um impacto medido pela primeira vez, mas ainda restrito mais significativo no Nordeste em relação a mulheres. Ainda tem muito para se entender o Bolsa Família, e é como você falou, né? O valor subiu bastante, né? Porque o Bolsonaro precisou aumentar para tentar se reeleger, aí o Lula entrou, e aí, o que ele ia fazer? Ele ia falar, não, já está muito alto. Não, foi lá e deu uma aposta. O valor está alto e a falta de critério, né? Muita gente que não precisava ter e tem. Muita gente saiu, inclusive esse estudo acadêmico foi publicado no Brazil Journal, né? O quanto não é necessariamente verdade, além disso que você falou, que as mulheres do Nordeste estão deixando, e às vezes essa crítica mais chula, né, meio da direita, meio de coturnos, assim, meio tóxica é um bando de vagabundo que não quer trabalhar e só quer receber Bolsa Família. Isso não é necessariamente verdade, mas um estudo no Brazil Journal dizendo que muitas vezes o cara topa trabalhar, mas ele não quer ser CLT, formalizado. Formalizado. Porque daí ele perde o Bolsa Família. Aí é um incentivo ruim, né? Porque, você não quer manter o cara fora na informalidade, porque o cara não arrecada, não está devidamente regulamentado, não tem os direitos trabalhistas. Isso aqui é ruim, né? Esse é um processo ruim e a falta de critérios, né? Você vê caras que estão... agora o cara separa, né? O cara separa da mulher, continua casado, na prática continua casado, mas formalmente rompeu, os dois terem o benefício. Então tem uma série de burladas no sistema, que precisariam de um pente fino maior, que eles fizeram, já começaram a fazer no Bolsa Família para ser justo, mas precisam fazer no BPC. O BPC tá uma vergonha também. Eu vi a Simone Tebet falando que o Brasil, o governo vai ter, se reelegendo, vai ter a oportunidade de fazer o ajuste, e o ajuste vai ser, segundo ela, fazer ao contrário de tudo que foi feito. Todo o dinheiro que foi gasto no social vai ter que ser feito ao contrário. Quando eu ouvi isso, eu falei, caramba, será que vai cortar no social? Porque eu não acho que precise fazer ao contrário do que foi feito, né? Eu acho que tem que cortar as distorções que a gente não corta, né? Eu acho que assim, tem as coisas para fazer, tipo assim, tira a aposentadoria, passa a ser reajustado só para o salário mínimo. Dá por 2 anos o reajuste do salário mínimo só com inflação. Desindexa a saúde e educação da receita tributária. Revê os benefícios tributários. Pega o BPC, os benefícios, e faz um pente fino para tentar fazer com que só quem mereça mesmo receber, que precise receber, de fato, receba os benefícios. Tente fazer com que a pessoa saia do Bolsa Família, né? Que o Bolsa Família seja um trampolim para o emprego formal, e não para que ele seja, na verdade, um lugar para que a pessoa se encoste e fique ad infinitum. Acho que o ajuste deveria ir por aí. E processos adicionais de concessão, privatização,
Inclusive o ministro Renan recebe pouco crédito em relação a isso, né? O governo Lula é muito, que eu acho uma opção errada, não estou aqui para elogiar o governo Lula, não, acho uma opção muito errada de não caminhar com o processo de privatizações. Os Correios é o caso mais evidente. Mas o que foi feito em termos de concessões, licitações, mais do que no governo Temer e no governo Bolsonaro. E o ministro Renan fez um trabalho espetacular, faz um trabalho espetacular em concessões e licitações. Então merece também os elogios nesse aspecto. E acho que essa pauta deveria continuar também, né, abrangendo, só que abarcando privatizações. É o outro jeito de você fazer o fiscal, né? O Correio está aí pedindo 20 bilhões também, vai ajudando, né? Precisa ter 3 bancos públicos no Brasil, federais, precisa ter Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil e BNDES. Precisa tantos bancos federal, né? Eu acho que se você tem um equilíbrio do sistema financeiro, um equilíbrio econômico, o próprio mercado ia acabar se regulando, você não ia precisar do Estado se impondo como banco, né? Eu acho que o Estado ele deveria ter uma função mais regulatória para não ter um banco master, para esses escândalos não acontecerem, do que de fato ser o fomentador ali, um incentivador. Ele tem instrumentos, você tem compulsório, você tem própria taxa de juros, você tem uma série de instrumentos para tentar movimentar o mercado, e não precisa ter um banco público para o banco público acabar distribuindo dinheiro. Eu estava vendo. Exato. As agências reguladoras são isso, né? No fundo, você pode privatizar o Correio e manter a universalidade da postagem. Você se colocando na sala, você vai privatizar, mas você tem que fazer isso, você põe na regra. Quanto mais regra você colocar, mais exigência você fizer, o preço pago, obviamente, vai ser menor também. Mas aí a sociedade vai fazer a escolha que ela quiser fazer. Sim, né? Porque quem comprar vai pagar pouquinho. Beleza, mas se ele vai atender todas aquelas regras de universalização, vai entregar carta lá no interior do interior, cara, é obrigação, tá lá. Na regra, vai ser atendido, né? Isso, exatamente. E eu estava vendo outro dia, num relatório do Banco Central, que para cada 1 ponto percentual que sobe a Selic, os empréstimos do BNDES sobem 0,3. Então, do que adianta você... eu tenho um banco público porque ele vai ser o fomento. Então, no final das contas, ele está distorcendo a economia, a dinâmica... A política monetária. Está distorcendo a dinâmica da política monetária. E aí, para a gente que não recebe empréstimo do BNDES, para a população comum, você acaba pagando muito mais caro. Então, o país também é a entrada do Marcos Lisboa. Como tem tudo subsidiado, né? O dinheiro tem que sair de algum lugar. Então, quem não está no subsídio paga uma coisa nababesca, né? A meia entrada passa a ser o padrão e quem não tem direito à meia entrada paga dobrado. Exato. E é isso que acontece. O preço mesmo é o preço da meia, né? Todo mundo paga meia. E todo mundo paga meia. Aí quem não paga e quem quer ser justo fica lá com um preço absurdo do cinema. Você está pagando por você e pelo cara que está na meia. Né? Maravilha. Meu amigo, queria te agradecer, acho que foi um papo excelente, a gente tem aí boas perspectivas para os investimentos, né, para a Bolsa, e infelizmente, eu tenho que confessar até para a audiência, eu ando um pouco desanimado com perspectiva brasileira, quando a gente pensa em desenvolvimento, o quanto o Brasil vai crescer, cara, tudo indica que que não vai ser... No Brasil, ou você é pessimista ou você está mal informado, né? É bem isso. Eu tive uma colega até no mestrado, ela estava falando assim, tive que levar isso para terapia, porque quanto mais eu estudo sobre produtividade, mais desesperado eu fico. Porque, infelizmente, o Brasil, produtividade, e por que falar de produtividade? É o que faz o país crescer no longo prazo, né? No mundo inteiro, produtividade é a mola propulsora. E a gente não tem nenhuma expectativa nem de curto, nem de médio. Longo prazo é muito tempo, né? Mas de curto e médio prazo não tem nenhuma expectativa disso, né? Tem a parte bonita é que assim, o mundo sorri para o Brasil, né? Nessa história de um realinhamento da geopolítica global, você tem a América Latina com uma oportunidade interessante de resgatar os valores ocidentais, se penetrar aí numa cadeia global, porque mais uma vez a gente de repente acordou e descobriu que tinha um novo pré-sal. Essa história das terras raras, né, o Brasil, por várias métricas que você pega, é o 2º maior detentor de terras raras do mundo. Né? Isso, China, né? A gente você não quer depender do chinês, né? Então, assim, você poderia, mais uma vez, o mundo está nos dando uma oportunidade, né?
E Deus o é Brasil. brasileiro. Deus é brasileiro, porque sempre tem um pré-sal, tem uma terra rara, tem sempre Deve alguma ser. tem sempre Mas o alguma Brasil coisa para adora. salvar. O Brasil não perde uma oportunidade de perder oportunidades. Então vamos ver se dessa vez aí a gente aproveita. Mas a chance está aí. Eu sei lá, eu acho difícil. Eu acho difícil. São 500 anos que o Brasil está perdendo as oportunidades, né? Sim. Eu estava até lendo o livro do Acemoglu, né? Acemoglu, Porque que as nações fracassam, e a forma de colonização explica, não só no Brasil, mas em todos os países do mundo que não conseguiram crescer, ele conseguiu fazer uma matemática, provar matematicamente, e há 500 anos que a gente está nessa e não sai disso, né? É complicado. Se fosse fácil, já estava feito. Quem sabe? Eu ando meio desanimado em relação a achar que o Brasil vai crescer, mas por outro lado eu vejo muita oportunidade de fazer dinheiro, né? Tem muita oportunidade, bolsa muito barata, e comungo da sua opinião de small caps. Eu acho que ainda tem muita coisa para subir, muita coisa para ganhar dinheiro, e para ganhar dinheiro no mercado financeiro acaba sendo uma oportunidade. Mas, meu amigo, queria te agradecer. Como é que faz para o pessoal te achar nesse seu período sabático? Redes sociais, você continua tocando, compartilhando sua opinião? Eu estou fazendo, estou conversando com as pessoas lá no Instagram. É a única rede social que eu tenho, o Felipe_Miranda, e é só isso que eu estou fazendo. Estou fazendo um monte de curso também, né? Curso sem nenhuma... Curso de álgebra linear, curso dos intérpretes do Brasil. São coisas assim, sem nenhum apelo prático. Estou querendo dar uma afastada mesmo. A álgebra linear ajuda na econometria, pô. Ajuda em econometria, ajuda em um pouco de programação para inteligência artificial e tal, mas é mais para deixar o cérebro afiado do que para qualquer outra coisa. Então eu estou só lá no Instagram por enquanto, mas daqui a pouco eu passo a escrever no Substack também. É isso. Então, gente, quem quiser perturbar o Felipe, vai lá no Instagram, manda um direct para ele. Pô, eu queria saber isso, não entendi, não sei o quê. Ele tá lá sempre muito gentil, sempre muito educado, sempre um gentleman. Eu trabalhei com algumas pessoas na época da finada Modal, quando eu vim para São Paulo, o pessoal que veio da Empíricos, e todo mundo sempre falou, não, porque o Felipe, ele é um gentleman, ele é um cara que estuda filosofia, ele chega às 6 horas da manhã na Empíricos, e ele tem uma nobreza muito grande, é muito interessante conversar com ele, sempre tive essa referência, e todo o contato, sempre que a gente se falou, sempre foi verdade, essa educação. Pô, você vê que as pessoas mentem bastante por aí, né? Mas que bom, que bom. Mas queria te agradecer, meu amigo, pela disponibilidade, e também me colocar à disposição que precisar. Pô, prazerzaço, meu amigo. Parabéns pela sua trajetória, sou seu fã há muito tempo, acho que você faz um trabalho fantástico, você só está de parabéns, foi um prazer trocar essa ideia com você e com todos aí que estão com a gente também. É isso, obrigado. E obrigado a você que assistiu mais esse podcast, gostou, não concordou, a gente falou de política, de economia, de um monte de coisa, bota aqui embaixo nos comentários o que você discorda, o que a gente tá errado, a gente é humano, a gente erra também, então bota aí nos comentários, mete o pau, tá tudo certo. Não, e discordar faz parte também, né? Vai concordar com tudo. Se todo mundo concordar, como é que a gente evolui, né? Não vai ter graça. Supostamente, né? A gente ainda vive numa democracia, né? Então discordem aí nos comentários, bota o que vocês acham. E, claro, até a próxima. Tchau, Felipe. Valeu, galera. Obrigado, um abração. Tchau.